Acompanhe agora programa Janinese. Oferecimento Espaço Class Festas e Eventos 984639723. Minas Farma, 3 lojas, 8 de abril, Mário Andreazzi e Carmindo de Campos, 357-3200. Instituto Machado de Odontologia, 65-3623-6066. Class Tapetes e Couro, 998090078. Tudo bem, gente? Chegando com o nosso programa hoje, segunda-feira, com novidade, podcast a partir dessa semana, dessa segunda-feira, toda segunda nesse mesmo formato. Então, segunda e terça, essa novidade aqui dos nossos programas é que nós teremos o formato podcast, tá bom, gente? Às segundas, né? Muita gente querendo participar nesse formato, então a gente está abrindo mais essa exceção para poder trazer realmente assuntos diferenciados, bem focados, para que a gente possa, né, entrando aí nesses 27 anos de programa Janinese, no qual nós vamos comemorar na semana que vem, com estreia de novo cenário, né, com muita gente presente, participação com quadros novos, né? Mas a gente já antecipou essa semana, começando o nosso podcast também na segunda-feira. Bom, né? São quase 27 anos de história, né? Caminhando para 27, fechamos 26 anos, né, no ar com o programa Janinese. Então, realmente é toda uma estrada construída junto com vocês, sem dúvida nenhuma. E vocês merecem sempre que a gente pare, pense e que traga novidades, porque é importante. E uma das novidades é essa, podcast também na segunda-feira, nesse horário das 19h30 até as 20h30, na TV Mato Grosso, no YouTube, no Instagram. Corre para lá se você ainda não segue a gente no YouTube. Começa a seguir, porque eu espero vocês, né? Todo mundo sabe que nós perdemos o nosso canal principal do YouTube e a gente começou ele do zero. Então eu preciso que você vá lá e se inscreva. Já clica no sininho para receber as notificações, para você não ficar de fora de nada. Nesse momento também a gente está no nosso Instagram, Janinese Oficial, tá? Lá no nosso Instagram você pode seguir também, se você ainda não segue a gente. Lá a gente posta tudo que a gente faz em todos os programas, tanto no Janinese quanto no podcast Competência, tá bom? E fica salvo lá no Rios, se você quiser dar uma conferida também. Gente, hoje eu tenho uma convidada bem especial, porque a gente vai falar realmente de qualidade de vida, né? Falar de o que é que eu posso fazer, como eu posso fazer. Ela que é fisioterapeuta, trabalha com RPG, pilates e outras técnicas. E essa eu posso dizer, gente, vale muito a pena. E tem um conhecimento bastante profundo que é importante quando você busca um profissional para cuidar de você, da sua família, né? Melhorar realmente a qualidade de vida. Afinal de contas, a gente está vivendo mais, mas a gente tem que viver melhor também. Isso é fundamental. Está aqui comigo Janine Catiúcia. Tudo bem, Janine? Tudo bem. Obrigada pelo convite. Obrigada eu por estar aqui, viu? Fico feliz de estar mais uma vez aqui com você. Janine, eu fico feliz porque eu te conheci através da NET, né? A nossa podóloga NET. E é isso que faz, né? São 26 anos, né, a gente começa as comemorações do nosso programa e você é a nossa primeira convidada nessa nova fase. Que honra! Né? A honra é minha. Porque também junto com você a gente acaba trazendo e buscando renovações. É isso, na verdade, que você faz com a gente, né? Com seus pacientes, com seus alunos de Pilates. Você vai renovando as pessoas, né? Muito doido isso. Eu fico muito feliz que cada vez que eu atendo um paciente,
E aí ele vem e retorna com informações. Agora eu estou conseguindo fazer isso. Olha, melhorei aquilo. Dia após dia vai tendo algumas evoluções. E tem um retorno com isso, tanto para o paciente quanto para mim como profissional, né? Eu fico muito feliz de saber que eu estou podendo ajudar de alguma forma a vida daquela pessoa. Isso é muito bom, né? Gratificante. Gratificante. Isso comigo acontece quando eu abro, por exemplo, o Instagram, ou o meu telefone, ou tal. Ou essa semana aconteceu muito no Facebook, que também tem a nossa transmissão diária lá no Face, o pessoal perguntando o telefone dos nossos anunciantes. Isso é extremamente gratificante, gente. Então, sempre que você precisar ter o contato de alguém, entre em contato com a gente, porque esse é o nosso feedback. Sim. Né? É um feedback muito bom. O pessoal que manda comentário, né? Das cidades aqui em torno também, eu acabo às vezes não falando, mas eu prometo que neste ano eu vou passar todos os recados que vocês mandam, né, pelo nosso telefone de produção, que é o 996170877, ou lá pelo nosso Face ou pelo nosso Instagram. Se você deixar um recadinho lá no direct, eu vou falar aqui no ar para você, né? Para realmente até em agradecimento a esses 26 anos. Não é fácil, né, Janine? Não. É uma construção, Sim. né? Sim. E para se manter 26 anos é porque tem qualidade, né? Comecei pequenininha, gente. Eu era bem novinha quando eu comecei, tá? E o tempo passa muito rápido, né? Muito. É uma loucura, né? Sim. Quantos anos de profissão, Janine? Olha, eu formei em 2000. Nós estamos em 2025. Então. Já tem um tempinho. Já tem um tempinho também. Né? O que te fez... Eu gosto de conhecer um pouquinho, né? De entender o que te fez buscar a fisioterapia. Porque quando a gente fala em fisioterapia, sabe o que é? Que vem na mente de muita gente, aquele profissional que passa um gelinho, que passa um negocinho, e faz um que choquinho. faz um choquinho e só. Não é só isso, né? Não, ou mudou não. isso? Mudou muita coisa mesmo. O fisioterapeuta evoluiu muito. Até essa fase de choquinho já é tipo assim, para mim já não tem quase sentido nenhum, entendeu? Porque você tem que ver o paciente como um todo, avaliar ele, a causa e a consequência. Então, ver por quê, por exemplo, se ele está com uma dor no ombro, aquela dor no ombro não nasceu ali, às vezes não é um problema no ombro, é um problema na articulação do pé, a pisada diferente, uma rotação de vértebra. Então, são vários fatores que você tem que avaliar o paciente como um todo para solucionar o problema dele. E hoje a medicina, eu vou falar da medicina tradicional, ela está muito particionada, né? Se a pessoa chega reclamando na dor no ombro ou no dedo, né? O médico especialista olha só aquela região. E aí, às vezes, o problema dela não é aquilo ali, porque você vai solucionar momentaneamente aquele problema no dedo, né? Só que às vezes ela faz posturas erradas o tempo todo que está agravando aquele dedo. Então, ela precisa fazer um tratamento que alongue fáscias musculares, coloca uma postura de crescimento, de alongamento, consciência corporal, porque não adianta, sei lá, tomar aquele remédio e continuar com a postura ruim. Não vai resolver. Não vai resolver. Não. Agora, como, por exemplo, você atende pacientes que passaram pelo médico, né? Fizeram a sua consulta, seus exames, estão, às vezes, cirurgia e outras coisas. Mas você atende, então, o fisioterapeuta em si, ele pode receber alguém com alguma queixa sem necessariamente ter passado pelo profissional médico? Sim, porque a gente passa por faz uma avaliação muito detalhada desse cliente, entendeu? Não tem necessidade de ter passado para o profissional médico. Ele já pode ir direto no profissional fisioterapeuta. Aí que a gente vai atender, vai avaliar tudo certinho. E precisa também, às vezes, de alguns exames de imagem e coisas assim, para você também entender até onde está o problema desse paciente? Sim. A gente faz a avaliação em loco da pessoa, tudo certinho. E precisa sim, se tiver uma necessidade, vai estar levando exames complementares, que vai ajudar mais ainda na avaliação. Porque às vezes, né, você precisa... de mais alguma coisa. Ver realmente mas como também tá. não impede de tratar o paciente se não tiver exames se não também. Tiver exames. Não impede. Ótimo. Janine, voltando. Por que você escolheu o RPG? Teve alguém que te inspirou ou coisa assim? Então, eu fiz a fisioterapia primeiramente, né? E aí eu fui procurando me especializar.
Aí eu fiz especialização em traumato-ortopedia, que eu gostava muito dessa área, né? Voltada mais para trauma, reabilitação. Sempre gostei de reabilitação. Só que faltava algo mais, né? Porque ficava muito tratando o local, região, por que era região. aquilo que você acabou de falar, que você não gosta então, disso. A sensação que tinha é que estava incompleto o tratamento. E aí eu fui atrás de fazer o curso do RPG, né? Na verdade, eu fiz 2 cursos. Eu fiz um primeiro, aí achei necessidade de fazer mais um outro, então eu fiz 2 cursos de RPG. Aí também resolvi fazer o curso de Pilates, também fiz 2 cursos de Pilates, para ficar bem por dentro e ter certeza do que eu estou fazendo, né? Ter certeza do que eu estou oferecendo para o paciente. Então, assim, graças a Deus, hoje eu tenho certeza do que eu faço. Eu sei que eu tenho bagagem para isso, eu estudei, né? Me aprimorei. E agora eu também fiz um curso de articulação temporomandibular, porque também achei que estava faltando isso, porque tratava muito a região cervical, e a cervical ela tem uma ligação muito forte com a ATM, né? Então eu estava sentindo que eu estava um pouco limitada nessa região. E aí agora está mais completa ainda, que agora a gente trata a cervical com problemas de ATM, ou desgaste articular, aqueles estalitos, aqueles desvios, sabe? Bruxismo, dores de cabeça, cefaleia, sabe? Então agora eu sinto que tá completo. Gente, olha que trem doido, né? De repente a pessoa fala assim, não, eu já faço isso, não. Você mesmo vai percebendo que você precisa conhecer mais. Isso. E aí vai aumentando, assim, dá uma sensação de sede de conhecimento mesmo, entendeu? Porque você vai até um limite, chega um momento que você tem necessidade de avançar. Você sente aquela vontade de avançar ainda mais. E correr atrás. Vamos conhecer um pouquinho mais da Janine. Onde você nasceu, Janine? Eu nasci na Cidade Rosa, cidade de Poconé. Cidade Rosa por quê? Pois é, não sei. Agora eu fiquei curiosa. O pessoal chama de Cidade Rosa? Será que tem alguma coisa a ver com ouro ou alguma coisa? Eu acho que com flores, parte de mineração? Né? Eu acho que vou investigar isso, boa pergunta. Não, mas eu até o final dos programas nós precisamos saber, nós pelo vamos menos. Saber. Eu acho que Cuiabá é cidade verde, né? Aí Poconé ficou cidade rosa, que é mais relacionada a flores, eu acho. Não tenho certeza. Desculpa, mas eu não tenho certeza. Nós vamos conferir um intervalinho, um bloquinho, jogo rápido. Nós vamos investigar. Nós vamos investigar e já contamos para vocês. Espaço Class, festas e eventos. O espaço perfeito para suas comemorações. Eventos, festas de noivados, formaturas, aniversários, reuniões, confraternizações. Espaço Class, Rua das Hortênsias, 899, Jardim Cuiabá. Faça agora a sua reserva. Garanta seu espaço. Acesse espaço_class ou pelo telefone 659-8463-9723. Medicina Integrativa e Regenerativa. Dr. Carlos Chilisca. Especialista em otorrinolaringologia, acupuntura médica, cirurgia cérvico-facial, procedimentos estéticos. Dr. Carlos Chilisca. Agende sua consulta online ou presencial. 011 9 1080 3640 ou 65 3624 5769. Rua Corumbá, 495, Bairro Baú, Cuiabá, Mato Grosso. Caminho dos Pés Podologia. Equipe especializada em cuidado dos pés. Podóloga responsável, Luzinete Oliveira. Podologia preventiva e clínica. Laser terapia, escalda-pés e gel spa. Reflexologia e quick massagem. Caminho dos Pés Podologia. Girassóis 307, Jardim Cuiabá.
Com mais de 30 anos de experiência e tradição, o Instituto Machado de Odontologia é referência em saúde bucal. Nossa principal área é a odontologia funcional, liderada pelo renomado Dr. Rosário Caselli Novo. Com foco na saúde geral, tratamos o ronco e a apneia, disfunção da articulação temporomandibular, através da odontologia funcional biológica. Oferecemos soluções personalizadas. Entre em contato conosco e agende sua consulta. Volare, Clínica de Terapia Capilar. Terapeuta Lâmia Xavier. Terapia ILIB, protocolos pós-Covid, cuidados com a fibra capilar, ozonioterapia, alopécia e quedas de cabelo. Volare, ajudando a cuidar da saúde de seus cabelos. Agende sua avaliação. 65 99966 2499. Janine Catiúcia, fisioterapia, pilates, RPG Sonchart, liberação miofacial. Agende sua avaliação. 99919-8407. Já estamos de volta, gente. Hoje eu tô estreando aqui o nosso novo horário de segunda-feira com o nosso podcast. Eu tô aqui com a Janine Catiúcia e a gente está conversando, entendendo um pouco mais do trabalho dela como fisioterapeuta e desse universo da fisioterapia. Mas a gente brincou, eu perguntei para você antes de onde que você era, que era de Poconé, você falou de Cidade Rosa, né? Sim. Bom, agora a gente já passei sabe. vergonha aqui. Nós já investigamos, nós descobrimos o que é. E é interessante. Eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar. Eu também. Né? E olha que nascida ali, nunca ouvi falar. Né? Mas eu ouvia falar que era Cidade Rosa. Cidade Rosa. Mas nunca se atentou. Tanto é que tem um clube na cidade lá muito antigo, que todos os eventos eram chamados Clube Cidade Rosa. É? Uhum. Então vou contar agora para vocês, gente. Cidade Rosa, porque tem algumas áreas, a areia lá é rosa. Né? Além de todas as belezas naturais, porta de entrada realmente do Pantanal, né? Que é uma região, já é Pantanal aí, já. Né? E então tem áreas que a areia é rosa, rosada. Rosada. Tô querendo ir pra lá descobrir esse negócio, né? Vamos sim. Você lembra de algum lugar lá que tem essa areia? A areia que eu vejo lá é um pouco, algumas regiões é mais avermelhada, né? É, mais não chega a ser mesmo. rosa, Deve ser esse. É um charminho, né? É um charminho. Né? Rosa, vermelho. Aí dependendo do dia, assim, dependendo do sol. Dependendo do sol, ele fica rosa. Bom, já desmistificamos isso. Já aprendemos alguma coisa hoje, né? Janine, você me falou que na fisioterapia tá tudo interligado. Quando você falou que você buscou várias especializações, tanto o RPG, quanto Pilates, quanto agora ATM. Como que a gente pode entender, a gente que é leigo, essas ligações, né? Por que é importante para o profissional como você entender isso e fazer essa ligação como um todo? O paciente vai chegar, na verdade ele não tem conhecimento disso. Ele vai chegar com uma dor, né, em algum lugar, e aí nós vamos passar para a investigação. De preferência, a gente faz uma avaliação ou de biquíni, né, o paciente de sunga ou uma bermuda, que permita que eu consiga ver bem o corpo da pessoa. E aí, a partir daquela dor que ele me passa, eu começo a investigar o que está acontecendo no corpo dele como um todo. E é mais interessante que no decorrer das sessões, a gente vai entendendo cada vez mais aquele corpo. A gente vai investigar com o que o paciente trabalha, quais são os hábitos desse paciente, esse paciente é sedentário, não é? A atividade dele faz com que ele permaneça muito tempo sentado, usa mais um lado do que o outro. Então, a gente vai, todo dia, a gente vai conseguindo como se a gente fosse desvendando cada vez mais aquele corpo, entendeu? Como se fosse um quebra-cabeça, você vai encaixando a pecinha no lugar certo. E é incrível, porque toda sessão você consegue perceber, nossa, aqui está funcionando assim. E aí você começa a trabalhar aquela área. Evoluiu essa área, você já melhora a outra. E aí o resultado é muito bom, porque você não está resolvendo um xizinho, que é assim, o corpo ele vai entortando
como se fosse uma pecinha de dominó. Uma peça que saiu do lugar, ele vai entortando todas as outras. Só que, por outro lado, também, quando você conserta uma peça, vai consertando todas as outras, entendeu? Então, o resultado é muito bom. Tá. Eu achei interessante esse exemplo que você deu. Aí, uma pecinha saiu do lugar, né? É uma consequência, é uma cadeia. Sim. Então, a minha pisada, eu estou pisando torto, ou eu sento numa postura errada, eu vou entortando. Isso tem consequência daqui até a pontinha do pé? Sim, tudo relacionado. Às vezes, o jeito que você começa a mastigar, por exemplo, se você tiver alguma alteração dentária, por algum motivo, você está tratando de um dente, por exemplo, lado esquerdo, você passou a mastigar do lado direito, você usa toda essa musculatura aqui, inframandibular, que vai descendo para cá, que você vai compensando, você vai fazendo muitas compensações. E o outro lado vai ficando esquecido. Vai ficando enfraquecido, com pouco estímulo proprioceptivo. É como se eu fosse para academia e só malhasse um braço. E aí, o outro eu deixo quieto. E aí o que acontece? O nosso corpo ele vai sempre buscando o equilíbrio, a linha da gravidade, entendeu? Então, ele faz com que você sempre mantenha equilíbrio. Só que se você começa, eu dou o exemplo da mastigação, né? Mastigar, você vai saindo da linha do equilíbrio. E aí o que acontece? O corpo, o cérebro percebe que você está indo muito para a direita. O que acontece? Ele começa a acionar a musculatura do lado esquerdo. Aí começa os desvios, entendeu? Então, eu vou até ficar um pouquinho nesse assunto, porque a gente tem que ficar atento, inclusive na nossa mastigação, a gente tem obrigação de fazer a mastigação de ambos os lados. Ambos os lados. Observar, né, se está tendo algum ruído, se está tendo algum trave, vai abrir a boca não abre o suficiente, ou lateraliza, né, começa a lateralizar, porque vai comprometendo tudo, posicionamento do crânio, vértebras cervicais, aí vai levando uma cadeia de problemas, né? Então, na verdade, Janine, eu tenho que prestar atenção, inclusive, como eu estou mastigando, porque senão eu posso estar comprometendo o restante do meu corpo. Sim, o posicionamento da sua língua na boca. A gente tem que tentar, quando tiver em repouso, deixar a língua mais atrás desses últimos dentes, dos primeiros dentes, aliás, acomodada lá no céu da boca, relaxada, e os dentes sem se tocarem. Porque aí você está com um posicionamento que você não está tendo esforço muscular, você está com a língua posicionada, melhorando toda a oclusão dos dentes. E, inclusive, gente, quando você deixa a língua no lugar certo, você não tem papada, né? Sim, isso. A gente tem que fortalecer muito essa musculatura, que é o pescoço toda enfraquecida. Então, nem tudo é cirurgia plástica, né? Você tem que ter massa muscular, você tem que ter força muscular. Olha aí, gente, muito doido. Janine, então, hábito, por exemplo, mascar chiclete, morder caneta, ficar mordendo, sei lá. Tem gente que fica mastigando, sei lá, antigamente o pessoal mascava fumo. É péssimo. Né? Na verdade, assim, o curso que eu fiz, a professora colocou assim, a gente não rumina. Nós não somos ruminadores, entendeu? Então, quando você faz um movimento, por exemplo, de roer a unha, você está forçando aqui, e muito. Às vezes tem pessoas que mordem caneta, né? E é unilateral, tá forçando só uma articulação, tá forçando o côndilo. E essa região, ele tem um disco também. Como se fosse, é uma articulação que é parecida com a articulação do joelho, por exemplo. Ela tem líquido sinovial, ela tem cápsula articular. Então, tem que funcionar tudo perfeitamente. E ainda tem uma certa complexidade. Por quê? Ela é biarticular. Por exemplo, o joelho direito, ele se comporta separadamente do esquerdo. E esse aqui não. Então, tem que ter mais cuidado ainda, porque tudo que você fizer desse lado vai comprometer esse lado. Entendi. Então, tem que tomar mais cuidado. Então, não deve roer a unha, não se deve ficar mascando chiclete, a morder alguma extremidade dura. Tudo isso é importante. O pessoal estava até comentando aqui que o novo técnico do futebol, como que é, Carlos Ancelotti. Então, quando eu assisto agora, por exemplo, ontem eu assisti, meu Deus, dá uma aflição o tanto que ele mastiga com intensidade e movimento repetitivo naquela articulação. Eu não sei se é verídico,
A gente até tá vendo a imagem aqui, gente. Eu não sei se é verídico, mas o meu filho falou que ele está passando por um processo que ele está saindo do vício do cigarro e esse parece que é chiclete com nicotina. E Isso tal. eu não sei se é verídica essa informação. Interessante, Mas tem que tomar né? cuidado, né, para não sair de um vício E entrar no outro, É. né? E ter prejuízos também. Sim. Claro que a gente não está tecendo um Não, comparativo é só aqui, só mas... uma ilustração, né, Aham. só. Então tem certas coisas que você precisa evitar mesmo. Então, essa mastigação, além de poder me dar problema nessa região, ela pode comprometer outras áreas do meu corpo. Sim, com certeza, porque você vai fazendo uma compensação, você vai mudando o posicionamento da cabeça. Imagina ser 24 horas mascando de um lado, fortalecendo, mandando informação para o cérebro, porque aqui tem vários grupos musculares também, masseter, gente, E aí vai trabalhando, né? vários músculos que vão ficando cada vez mais forte e isso aqui cada vez mais fraco. Então vai acabar que lentamente vai ter uma rotação de cabeça, aí vai começar a ter uma compensação aqui da cintura escapular. Então a melhor coisa é resolver o problema enquanto ele é pequeno, né? Para não tomar proporções maiores. Você falou a palavra certa, resolver. Aí, por onde que eu começo a resolver? Só com a fisioterapia, no seu caso, ou, de repente, eu tenho que passar também por um profissional que faça essa Sim, parte do atendimento? Na verdade, assim, trabalha muito multidisciplinar, né? Então, é muito importante passar pelo dentista também, para ver se tiver uma falta, por exemplo, de um dente. Às vezes é necessário fazer aquela compensação, usar um aparelho e tudo. Então, o ideal mesmo o fisioterapeuta viu que está alguma coisa relacionada à parte de dentista, encaminhar para o dentista. E também tem um outro profissional muito importante, que é o fono, né? Porque às vezes tem uma fraqueza de língua, isso aí já é mais a parte da fono. Então, todos juntos vai melhorar muito a qualidade de vida desse paciente. E isso pode ser visto enquanto criança? Ou mesmo depois de adulto eu posso estar buscando esse... Então, quando criança, o que a gente tem que acompanhar é o seguinte. Hoje, por exemplo, a alimentação das crianças está ruim. Por quê? A gente precisa ter alimentos mais duros que façam que você estimule até o desenvolvimento ósseo e até a força muscular. O que acontece? As crianças hoje estão comendo muito salgadinho, muita coisa coisinha mole, mole. Isso aí também lá na frente vai ter algum problema. Então é importante fruta, é importante carne, é importante várias coisas que façam que ele estimule, porque o corpo da gente ele só fortalece através do esforço. Nós não nascemos para ficar parado, a gente precisa de ter estímulo. Então quando você estimula, você desenvolve força, você estimula a propriocepção e vai ter uma evolução. Agora se você começa a tomar papinha, coisinha molinha, vai acostumar com aquela coisa leve e você não vai desenvolver o quanto deveria ser desenvolvido. Então, esse é um cuidado que você tem que ter, quem é pai, quem é mãe, aí ficar atento, né? Ah, mas Jane, como que eu vou colocar uma carne mais dura? Não precisa deixar ela extremamente cozida, ela estando um cozimento, mas deixar com Isso, que... ele tem que fazer a mastigação. A mastigação. E também já ficar atento aí dos dois lados, né? Se tá observar. Estimular a criança para isso também, né? Sim, fazer o estímulo correto. E a gente que já é adulto, eu sugiro também, vá na frente do espelho, né? Faz o movimento de abrir, fechar a boca. Tenta colocar a língua aqui no céu da boca, ver se ela acopla bem. Porque a fraqueza da língua também interfere muito na região aqui cervical, no assoalho aqui da boca. Inclusive, gente, do que a Janine está falando, a gente já conversou, inclusive, com outros profissionais que são parceiros nossos aqui também, né? O Dr. Rosário ali do Instituto Machado, Janine, eu acho que vocês falam a mesma língua, né? Nessa questão de tratamento. Porque, às vezes, a sua língua não está tendo essa questão do vácuo no céu da boca por uma questão de arcada muito fechada, né? Então, aí, mais uma vez, o fisioterapeuta e o profissional, né, aí é hora de odonto... de encaminhar para ele, entendeu? Tipo assim, fazer uma parceria, uma via de mão dupla, né? Se ele vê alguma coisa lá que está relacionada à parte de fisioterapia, encaminhar para mim e vice-versa, né? Porque, às vezes, a protusão de cabeça está atrapalhando a mastigação, uma dor cervical, uma postura ruim da cabeça em relação à cervical. Aí precisa da ajuda do fisioterapeuta. Interfere, inclusive, na visão, Janine?
Porque você vai anteriorizar, você Aham. vai mudar o estímulo que você vai dar do olho pro corpo, né? Na verdade, assim, é tudo É de uma interligado. sensibilidade, né? O Tudo nosso interligado. corpo é uma mecânica tão Então precisa, precisa. Sim. que não tem como, Não tem como você pegar e falar, vou tratar tal coisa só. E também não tem como você falar assim, vou tratar sozinho. Não existe isso. O médico faz a parte dele, o fisioterapeuta faz a parte dele, o dentista. Todo mundo tem seu papel, entendeu? Aham. A fono faz o papel dela, todo. Gente, só para a gente fechar esse bloco, essa questão da língua, tem até alguns fotógrafos aí que ensinam aqueles truques. Se você não quiser ficar com papada, quando você for tirar uma foto, leve, colhe a língua no céu da boca. É isso, gente, ó. Fica absolutamente. Quer dizer, isso deveria e deve ser um processo natural do nosso dia a dia e não eu ficar preocupada só na hora de fazer uma foto. Então, Sim. eu devo praticar isso no dia a dia, o tempo Sim. todo, na verdade. E aí a gente pode também estar passando alguns exercícios que ajudam, né, nesse posicionamento. Tem o exercício do sim, bem curtinho. Você faz o movimento entre as primeiras vértebras e aqui a mandíbula, né? Você faz só o movimento curto do sim. Gente, eu adoro ver ela fazendo os movimentos. Eu vou tentar fazer, o trem não sai de jeito nenhum. Alivia muito as tensões, ajuda no posicionamento correto da cabeça. A língua no céu da boca, deixar ela lá, tentar que os dentes não se toquem. A língua bem sugada lá no céu da boca, ajuda muito. Alongamento aqui de cervical, né? Soltar a musculatura aqui, soltar a musculatura aqui. Exercícios faciais também ajuda. Aquele exercício feio que boca de velho. Como que é boca de velho? Mas dentro, ajuda. Muito. Tudo que você conseguir a melhorar o fortalecimento daqui, dos músculos abaixo aqui da mandíbula, vai ajudar muito. Gente, quem diz que, né, não tem ginástica, porque às vezes a pessoa fica tão preocupada, né, em malhar braço, perna, abdômen. A mulherada ama malhar bumbum e o rosto despencando, que é o nosso cartão de visita. Aí acha que só a toxina, né, vai resolver, que os preenchimentos vão resolver. Esses dias eu olhei a foto de uma pessoa, claro que eu não vou falar o nome, ela toda tava linda, mas assim, tá com tanto preenchimento nessa região que eu falei, não é mais a mesma pessoa. Não, né? é mais a mesma pessoa. Né? Ai, Jane, você está falando isso porque você não faz. Eu estou falando isso exatamente porque eu não faço, porque eu vejo esses excessos e que me espanta. Às vezes eu falo, não, prefiro não fazer. Prefiro arcar com algumas marquinhas de expressões. Afinal de contas, completei 54 anos no dia 6 de junho, então, assim, não sou mais nem uma menininha, mas eu acho que existem outros recursos que a gente pode, que dão mais trabalho, como isso que você está falando. Tanto que a Janine é minha fisioterapeuta. Dão mais trabalho, mas os resultados são mais duradouros. Sim. Né? Você não perde a sua essência. Você vai manter sua identidade, né? Exato. Teve um dia que eu também não vou falar nomes também, mas teve um dia que eu estava lá no consultório e aí tinha um cliente comigo e chegou uma outra cliente. Aí essa cliente chegou e falou, oi, fulano de tal, tudo bem, não sei o quê. E aí ele cumprimentou, sorriu, tudo. Aí a hora que ela saiu, ele falou assim, quem que é? Aí eu falei o nome, ele falou, não acredito. Tá muito diferente, fez muito procedimento. E tá ficando muito visível. Eu falo que hoje os procedimentos na face estão igual uns 6, 7, 8 anos atrás, aquela questão da sobrancelha Nike. Gente, né? Foi uma febre, foi um derramamento de sobrancelhas no mundo, entendeu? E hoje é uma enxurrada tirar, né? de retirada dessas sobrancelhas. Tem que tomar muito cuidado, porque a moda passa, né? Porque, por exemplo, silicone. Teve uma época que seio grande não era bonito. Aí depois ficou bonito. E agora parece que estão tirando também. Então, tipo assim, não dá pra você ficar mudando seu corpo igual mudar uma roupa de guarda-roupa. Até porque o corpo não aguenta isso, né?
E hoje tem estudos que dizem que você nem pode fazer tanto procedimento, porque lá no futuro, se você precisar de uma cirurgia plástica, como já foi tão mexido, você não tenha tecido para fazer a plástica. É igual o nariz, gente. Tem gente aí que tem problema seríssimo aí com o nariz, mas já quer retocar. Gente, cirurgia plástica não é brincadeira, não. Vamos fazer o seguinte, vamos conferir um bloquinho, jogo rápido, a gente volta, porque eu quero falar mais sobre o Pilates. Sim. Né? Que é uma atividade que eu particularmente amo. Quando eu faço alguma atividade física, é o Pilates, quando eu faço, né? Mas que existe um certo preconceito, né? Já já a gente fala sobre isso. Espaço Class, festas e eventos. O espaço perfeito para suas comemorações. Eventos, festas de noivados, formaturas, aniversários, reuniões, confraternizações. Espaço Class, Rua das Hortênsias, 899, Jardim Cuiabá. Faça agora a sua reserva. Garanta seu espaço. Acesse espaço_class ou pelo telefone 659-8463-9723. Medicina Integrativa e Regenerativa. Dr. Carlos Chilisca, especialista em otorrinolaringologia, acupuntura médica, cirurgia cérvico-facial, procedimentos estéticos. Dr. Carlos Chilisca. Agende sua consulta online ou presencial. 011 9 1080 3640 ou 65 3624 5769. Rua Corumbá, 495, Bairro Baú, Cuiabá, Mato Grosso. Caminho dos Pés Podologia. Equipe especializada em cuidado dos pés. Podóloga responsável, Luzinete Oliveira. Podologia preventiva e clínica. Laser terapia, escalda-pés e gel spa. Reflexologia e quick massagem. Caminho dos Pés Podologia. Girassóis 307, Jardim Cuiabá. Com mais de 30 anos de experiência e tradição, o Instituto Machado de Odontologia é referência em saúde bucal. Nossa principal área é a odontologia funcional, liderada pelo renomado Dr. Rosário Caselli Novo. Com foco na saúde geral, tratamos o ronco e a apneia, disfunção da articulação temporomandibular, através da odontologia funcional biológica. Oferecemos soluções personalizadas. Entre em contato conosco e agende sua consulta. Volare, Clínica de Terapia Capilar. Terapeuta Lâmia Xavier. Terapia ILIB, protocolos pós-Covid, cuidados com a fibra capilar, ozonioterapia, alopécia e quedas de cabelo. Volare, ajudando a cuidar da saúde de seus cabelos. Agende sua avaliação. 65 99966 2499. Janine Catiúcia, fisioterapia, pilates, RPG Sonchart, liberação miofacial. Agende sua avaliação. 99919-8407. Já estamos de volta com o nosso podcast. É isso mesmo, gente. Segunda-feira, a partir desta segunda, nós estamos com o formato podcast também na segunda-feira, tá? Na terça-feira já era tradição, né? Só que é o horário das 21 horas, o nosso podcast Competência. E hoje, segunda, também, nesse formato podcast
né, podcast Competência. Hoje eu estou conversando com a Janine Catiúcia, só que na segunda-feira, gente, vocês vão prestando atenção aí, quem está sempre acompanhando o nosso trabalho, ele, mesmo sendo nesse formato podcast, a gente tem uma inserção bastante grande de imagens em cima da nossa conversa. Eu falo que é o nosso pod-serviço, né? Nosso podcast para mostrar serviço também, tá? Então, seja bem-vindo aí você e já, né, eu vou deixando as dicas aí para você. Siga a gente lá no Instagram, Janinese Oficial. Tem o meu Instagram também, que é Janinese Sommelier, tá? Onde eu falo mais de vinho e falo das minhas atuações como sommelier de vinho. E o nosso canal do YouTube, Janinese, e no nosso Face também. Segue a gente lá, que a gente faz as transmissões para vocês. Além da transmissão na TV Mato Grosso 27.1, né, que acontece na segunda-feira à noite e reprisa na terça às 9h30 da manhã, que vocês podem acompanhar esse bate-papo amanhã também. Janine, a gente está falando de fisioterapia, das especialidades que você atua, e uma das especialidades é o Pilates. E eu até comentei antes do nosso intervalo que as pessoas têm um certo preconceito com essa questão do Pilates. Falam assim, isso é coisa de menininha, né? Esse negócio é muito levinho. Ou de idoso, né? Ou de idoso. Esse negócio não é para mim. Eu quero ficar, ou as mulheres, eu quero ficar super definida, eu quero ficar não sei o quê. É um engano que as pessoas cometem no Pilates? É um engano. Tem muito exercício lá pesado, até porque ele trabalha muito equilíbrio e propriocepção. Então, as pessoas vão para a academia, malham, e não trabalha o equilíbrio e não trabalha a propriocepção. Então, quando vai lá para o Pilates, tem muita dificuldade em alguns exercícios, por falta de treino, entendeu? Então, o ideal mesmo seria a pessoa fazer academia, fazer a musculação e colocar também sessões de Pilates junto. Por quê? Vai fortalecer os músculos. O que vai acontecer? Eles vão aumentar o volume do músculo, só que também vai encurtar o comprimento, porque o fortalecimento, ele cria massa, mas diminui o comprimento do músculo. Então, a pessoa fica com tônus, mas fica encurtada. Por isso que a gente tem a sensação desse pessoal que malha demais, que eles são tudo assim atarracadinho? Isso. E aí, o que acontece? Imagina uma articulação, por exemplo, peitoral. O peitoral, ele faz o movimento de trazer o ombro para frente. Então, se eu malho muito aqui, esse ombro vai cada vez mais para frente. Se eu preciso pegar alguma coisa lá para trás, eu já tenho dificuldade de fazer a extensão, abrir o braço para pegar lá atrás. Aí o que acontece? Essas fibras estão muito retraídas, estão muito fortes, muito grande a massa muscular, e limita o movimento. Então, o ideal é fortalecer, mas manter o alongamento. E o Pilates me dá isso, me dá o alongamento e o ao mesmo equilíbrio, trabalha também a parte respiratória, que também, quando você malha, a tendência é você fazer aquela respiração mais curta, mais fechada. O Pilates não, você faz o exercício associado à respiração. Inspirou, soltou. Inspirou, soltou. Então, vai te dar leveza, flexibilidade. Tem até uma imagem lá que eu vi na internet, que o cara todo bombado, ele não conseguia coçar as costas dele. De tanta, e isso é verdade mesmo. Tem muita gente que malha, cria aquelas massas musculares gigantes e tem dificuldade de fazer algumas mobilizações. Então, o ideal é somar, né? Somar. Agora, o próprio Pilates, ele vai desenvolver também essa musculatura. Sim. Né? Sim. Tem gente que até fala que o Pilates trabalha de dentro para fora. Isso. E aí ele melhora, assim, fica uma coisa mais harmônica, entendeu? Mais bonita, mais elegante, sem contar que você faz prevenção de lesões. Por quê? Se você tem uma articulação que está com um músculo muito forte e mal posicionado, você vai estar tendo uma pressão maior sobre a articulação. Isso no corpo inteiro. No corpo inteiro. E a articulação nossa, ela tem que realizar o movimento completo, porque ela tem uma cápsula articular que tem um líquido sinovial lá dentro. Esse líquido, ele precisa ser renovado, ele é renovado com o movimento. Então, se você trava sempre na mesma posição, você não lubrifica aquela cápsula total, você não faz o giro, por exemplo, aqui do ombro, não faz o giro da cabeça do húmero total. Trabalha toda a angulação da articulação, entendeu? Então, é importante. Quando a gente fala em prevenção, Janine, deixa só para a gente que é leigo, às vezes fica falando assim, mas como assim? O nosso músculo,
ele tá lá, tem a estrutura óssea, aí tem o músculo, tem a fáscia, tem isso e vai subindo, né? São várias camadas. Várias camadas. Então, para que eu não tenha problema nas minhas articulações, essa musculatura que a gente tem que fortalecer, ela tem que estar forte lá dentro, não só aquela superficial que às vezes a academia me dá. Tem que ter mobilidade, o tecido ele tem que ser flexível. O músculo, ele faz a contração deslizando, ó, fazendo esse movimento. A cápsula articular também tem que ter o movimento, tem que ter o giro, tem que ter a lubrificação. Isso aí são com movimentos alongando, sabe? Flexíveis, não só pegando peso, só fortalecendo. Por isso que as pessoas falam que o ganho de músculo que você tem no Pilates, ele dura muito mais que o ganho de músculo que você tem numa academia. Porque você tem consciência, né? Você ganha consciência corporal também. E tem pessoas que falam assim, eu não gosto de academia, eu não quero ir pra academia, eu não suporto aquele barulho, eu não suporto aquele, sabe? E não é uma não, são várias pessoas que falam que não gostam de academia. Eu não gosto do cheiro de academia. Muito barulho. É muito doido isso, né? E aí, e também é uma coisa assim, que a pessoa às vezes ela vai lá, ela coloca um fone de ouvido e trabalha, né? E o Pilates ele é diferente, você interage com as pessoas, o ambiente é mais suave, a música é um pouco mais tranquila, você conversa, entendeu? Então, talvez o ambiente do Pilates agrada mais a algumas pessoas do que da academia. Você faz o exercício pensando no exercício. É tipo aquilo, se alimente pensando no alimento. Não sirva seu prato e fique na frente da TV ou vendo um vídeo no celular. Não, tenha consciência do que você está fazendo na hora de se alimentar. No Pilates é tipo isso, eu tô inteira ali. Tem essa diferença também, pelo menos lá comigo, né? Assim, lá onde eu trabalho, as pessoas mesmo já guardam o celular e vai fazer os exercícios Pilates. Na academia, a pessoa faz uma série, ela senta e ela fica lá no celular, né? Faz outra série e vai pro celular de novo. Então, talvez seja mais interessante você fazer até para você conectar mais com o corpo, né? Saber o que você está fazendo. Saber, não fazer que a com academia não consciência. seja importante. A academia é muito importante. Inclusive você malha, né? Tentando, ela né? pratica, gente, o que ela diz aqui, né? Faz o Pilates. Porque o que acontece? Com o passar dos anos, a gente vai perdendo muito rápido massa muscular. E a academia, ela dá aquele esforço em cima do osso. Então, é importante para a osteoporose, é importante para perda de massa muscular mesmo. Então, tudo é importante. Não estou desmerecendo Não, é exatamente a por isso academia. até que eu estou fazendo questão da gente frisar. São estilos e desmistificar isso. Porque às vezes o pessoal fala assim, Pilates você trabalha com o peso do seu próprio corpo. Sim, mas tem os pesos que você usa nos equipamentos também. A mola é uma resistência muito grande. E aí você controla a ida e a volta. Então quer dizer que você ganha músculo na ida e na volta. E na volta. Né? Não é? É o agonista e o antagonista trabalhando. O bíceps e o tríceps, por exemplo. Por isso que você acaba ganhando mais. E aí, posicionamento melhor da articulação. Legal. Muito bom. Né? A gente estava vendo aí, enquanto a gente conversava, algumas imagens nessa questão do Pilates. E tem algumas posturas, alguns exercícios que você fala assim, quem às vezes muito malhado não dá conta não, né? E tem muita coisa bonita, assim, que a pessoa tem que treinar muito para conseguir fazer. Né? Sim. Para você realmente atingir. E não tem idade, né? Não, é isso que é interessante. Você pode trabalhar todas as idades. A partir de que idade uma criança pode fazer, por exemplo? Agora tem Pilates Kids, né? Eu não trabalho nessa área com criança, né? Criança não é minha área, não é o Pilates, né? Mas dá para trabalhar desde cedo. Até porque as crianças estão ficando muito no celular, né? Então, quando você tira ela disso, quanto mais cedo você pôr ela para fazer, melhor. É bom que não vai prejudicar crescimento, não vai nada. Aliás, vai estimular o crescimento, não faz né? mal nenhum. O importante é que ela tenha entendimento, né? Para fazer o exercício. E aí até embora. 200 anos, se tiver alguém querendo... assim, um benefício enorme que você faz pro seu filho, se você colocar ele numa atividade física. Porque a atividade física que a gente faz acaba tendo um estímulo também para o nosso cérebro, né? Sim, completamente. Muito, muito mesmo. Cada articulação nossa,
ela tem receptores articulares. Esses receptores são como se fossem sensores que mandam informação para o cérebro do posicionamento da articulação. Então, se a criança passa horas lá, assim, sentadinho, e fazendo só isso aqui, ó, que informação que ele está mandando para o cérebro? Parado. Parado, né? Muito ruim. Gente, nós vamos conferir um bloquinho e depois ainda eu quero falar um pouco com a Janine sobre a questão da RPG, né? Que é uma das outras técnicas que você trabalha e que eu demorei essa história do pré-conceito sobre uma atividade. Demorei para acreditar em busca do RPG e hoje entendo que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Espaço Class, festas e eventos. O espaço perfeito para suas comemorações. Eventos, festas de noivados, formaturas, aniversários, reuniões, confraternizações. Espaço Class, Rua das Hortênsias, 899, Jardim Cuiabá. Faça agora a sua reserva. Garanta seu espaço. Acesse espaço_class ou pelo telefone 659-8463-9723. Medicina Integrativa e Regenerativa. Dr. Carlos Chilisca, especialista em otorrinolaringologia, acupuntura médica, cirurgia cérvico-facial, procedimentos estéticos. Dr. Carlos Chilisca. Agende sua consulta online ou presencial. 011 9 1080 3640 ou 65 3624 5769. Rua Corumbá, 495, Bairro Baú, Cuiabá, Mato Grosso. Caminho dos Pés Podologia. Equipe especializada em cuidado dos pés. Podóloga responsável, Luzinete Oliveira. Podologia preventiva e clínica. Laser terapia, escalda-pés e gel spa. Reflexologia e quick massagem. Caminho dos Pés Podologia. Girassóis 307, Jardim Cuiabá. Com mais de 30 anos de experiência e tradição, o Instituto Machado de Odontologia é referência em saúde bucal. Nossa principal área é a odontologia funcional, liderada pelo renomado Dr. Rosário Caselli Nuovo. Com foco na saúde geral, tratamos o ronco e a apneia, disfunção da articulação temporomandibular, através da odontologia funcional biológica. Oferecemos soluções personalizadas. Entre em contato conosco e agende sua consulta. Volare, Clínica de Terapia Capilar. Terapeuta Lâmia Xavier. Terapia ILIB, protocolos pós-Covid, cuidados com a fibra capilar, ozonioterapia, alopécia e quedas de cabelo. Volare, ajudando a cuidar da saúde de seus cabelos. Agende sua avaliação. 65 99966 2499. Janine Catiúcia, fisioterapia, pilates, RPG Sonchar, liberação miofacial. Agende sua avaliação. 99919 8407. Já estamos de volta, gente. Eu tô com a Janine Catiúcia na nossa estreia do nosso podcast de segunda-feira. Janine, RPG, rapidamente que o nosso tempo está acabando. RPG é Reeducação Postural Global, né?
É uma técnica que trabalha as cadeias musculares, que são grupos musculares maiores, né? Porque nós, quando a gente faz um movimento, a gente não faz movimento isolado, a gente faz movimento de cadeias musculares. Então, quando a gente faz o tratamento, a gente também alonga essas cadeias, que é posicionamento, associado a movimentos respiratórios, tração axial, que é tracionar muito região de cervical, região sacral, que é o final da coluna, manter um crescimento, um espaço, um aumento dos espaços interarticulares. Gente, é muito interessante, é importante que a gente tenha essa consciência e que a gente comece o mais cedo possível, né? Como que as pessoas te encontram, Janine? Se quiserem entender mais, fazer outras perguntas, marcar um horário. Sim, eu estou disponível, vocês podem mandar o WhatsApp, né, com alguma dúvida, estou pronta para responder para vocês, independente de tratamento ou não, pode entrar em contato, 9919-8407. Eu atendo na Avenida do CPA, no Empire Center, e atendo também aqui na Clínica Fits, que é no Jardim Cuiabá. Aí eu estou à disposição de vocês para informação. Tem o Instagram também, Janine Catiúcia, com 2 N no N. E tô lá. Gente, procurem, fiquem atentos, quer viver mais, quer viver melhor, investir em saúde e não tratar doença. Eu tenho falado muito isso aqui no programa, porque são coisas que eu acredito também. Então, no nosso dia a dia, né, tudo, gente, quando você cuida, quando você investe realmente em saúde, você não tem chikungunya, gripe, zika, não sei o quê, esquece. Se você tiver com a sua saúde regulada, bonitinha, né, se tiver com um corpo forte, resistente. Janine, adorei estrear com você. Obrigada, tá? Eu que agradeço pelo convite, sucesso mais uma vez, parabéns pelo aniversário. Muita sorte. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Você acompanhou o programa Janinés. Oferecimento Espaço Class Festas e Eventos. 984639723. Minas Farma, 3 lojas. 8 de abril, Mário Andreazzi e Carmindo de Campos. 357-3200. Instituto Machado de Odontologia. 65-3623-6066. Class Tapetes e Couro. 99809-0078.